Boa noite. Órgão do Poder Judiciário que tem o objetivo de solucionar e julgar conflitos decorrentes das relações laborais, o Tribunal Regional do Trabalho, é o tema do Frente a Frente de hoje, que recebe a juíza Carolina Gralha, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, a Amatra 4. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Guilherme Roquette, do SBT, nosso colega Flávio Ilha e Luiz Eduardo Tebaldi, do Jornal Eletrônico Sul 21. Doutora Carolina, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, obrigada pela oportunidade e pelo espaço. Doutora Carolina, passado 1 ano e meio da vigência da reforma trabalhista, qual é a avaliação que se pode fazer do impacto das mudanças hoje dentro da Justiça do Trabalho? Bom, é uma ótima pergunta para a gente começar, inclusive com os nossos entrevistadores aqui, porque a reforma trabalhista ela foi aprovada com 2 grandes bandeiras, que era a questão do emprego, né, de aumentar o número de postos de trabalho, combater o desemprego daquela época, e também a questão da segurança jurídica. Passado-se um pouco mais de 1 ano, que nós temos, na verdade, é um desemprego crescente, a economia não aqueceu, a economia continua bastante empacada, dá para se dizer assim, e a segurança jurídica, evidentemente, a gente não teve. Até mesmo porque foi uma mudança muito profunda em mais de 100 artigos da CLT, né, da nossa consolidação das leis trabalhistas. Então, é claro que numa mudança tão grande e sem tanta discussão, eu sempre uso o Código de Processo Civil como referência, nós tivemos 5 anos de tramitação do Código de Processo Civil lá no Congresso. Eu não estou defendendo a morosidade do Legislativo, não é isso. Mas naquela oportunidade se chamou grandes juristas, realmente os pensadores do processo civil, e agora não aconteceu isso na reforma trabalhista. Então, gostando ou não gostando, aprovando ou não aprovando a reforma trabalhista, o importante, Vitor, é que nós temos problemas técnicos efetivos e conferidos na nossa reforma trabalhista. A legislação hoje tem problemas técnicos até mesmo porque veio sem uma regra de transição, por exemplo. Então, até nós termos uma segurança jurídica, um convencimento da base dos juízes de primeiro grau, para depois fazer as avaliações do Tribunal Regional, dos Tribunais Regionais do Trabalho, nós vamos demorar bastante para ter essa segurança jurídica tão dita, né? Desculpe interromper, mas os artigos principais da reforma trabalhista, eles estão em pleno vigor. Né? As novas fórmulas estão em pleno vigor. Os empresários, de maneira geral, gostaram muito da reforma e estão aplicando ela de forma contumaz. Isso tem causado problemas para a Justiça do Trabalho? É isso que a senhora está querendo dizer? Não, ela não causa nenhum problema, até deixar bem claro, a Justiça do Trabalho aplica a lei, aplica a legislação de uma forma bastante tranquila, faz a avaliação dessa lei à luz da Constituição, assim como faz em relação a qualquer outra lei vigente no país, e não traz problema para a Justiça do Trabalho. E sempre eu tenho dito isso, Flávia, é muito importante deixar bem claro. Quando chega o processo, e eu vou analisar esse processo, eu vou julgar, eu analiso os argumentos das partes, eu me convenço e julgo de forma fundamentada. Eu não tenho problema com a reforma trabalhista. Eu me preocupo com o trabalhador e com o empresário hoje, que tem essa legislação anacrônica e complexa, porque a proposta era simplificar, né? Então ela se tornou bastante complexa nas suas alterações e que não tem aplicabilidade. Por exemplo, contrato intermitente, 1 ano e meio de vigência praticamente da lei nova, eu não tive nenhuma notícia de ação envolvendo contrato intermitente, porque na sua prática ele tem problemas, nas suas questões práticas de aplicação. Sim, mas ele então, é aplicado, mas ele é usado, o contrato intermitente é usado de forma... Não me foi apresentado ainda. Mas a gente que lida com a economia, desculpe só para concluir esse trecho, a gente que lida um pouco com a economia sabe que ele é aplicado, mas sabe que as reclamatórias não vão chegar mais na Justiça do Trabalho, porque a lei foi feita também para inibir, para reduzir as reclamatórias trabalhistas por parte da parte mais fraca do contrato de trabalho, do Pacto Trabalho-Capital. A senhora observa isso no seu dia a dia? Houve efetiva redução do número do ajuizamento de ações, uma redução média nacional de 30%, é um número bastante alto, né, uma redução bastante considerável, mas exatamente por esse receio de ter que pagar caso perca. Né? É uma questão ainda que está sendo discutida no STF, o STF está nas suas mãos a decisão desse destino quanto à gratuidade da justiça e muita coisa a gente ainda vai discutir a respeito disso. Mas
as lesões ao direito do trabalho, elas não encerraram com a reforma trabalhista. Isso é bem importante deixar claro, porque 58% da demanda segue sendo pedidos de verbas rescisórias. 58% das ações que chegam na Justiça do Trabalho versam de verbas rescisórias. E eu mesmo estive numa comarca do interior do nosso estado que esse percentual chegava a 80%. Tamanho o descumprimento da lei mais básica do trabalhador. Então, não é a legislação trabalhista que faz essa mudança de comportamento das relações do dia a dia, da economia, o aquecimento da economia. Até mesmo porque nós tínhamos uma época de pleno emprego há poucos anos atrás, e a legislação era dita mais rigorosa ou mais antiquada, né? Então, não foi a legislação trabalhista e muito menos a Justiça do Trabalho os obstáculos para o crescimento do país. Nunca foi e continua não sendo. O que precisa é investimento. Se estão usando o contrato intermitente e ele não chegar na Justiça do Trabalho, eu fico muito feliz se as pessoas estão realmente sendo atendidas às suas demandas, tanto o trabalhador quanto o empresário. Mas acredito que as grandes mudanças mesmo em relação ao mercado de trabalho não passam pela legislação trabalhista, tanto que a gente não está vendo nenhuma mudança nesse aspecto. Doutora, e assim, se poderia, antes, né, da reforma, muitas vezes as ações, elas pediam uma série de coisas que se pares daqueles trabalhadores vissem, talvez entenderiam que essas pessoas não teriam, vamos dizer assim, direito a determinadas situações. A senhora acredita que hoje a demanda ela pode ser um pouco menor quando se entra com uma ação trabalhista? Havia abusos antes e agora esse abuso por parte daquele que entra com a reclamatória, ele pode ser um pouco coibido? Uhum. Bom, o abuso ou o excesso de pedidos nas demandas trabalhistas realmente era uma verdade, como é uma verdade em todos os outros ramos do judiciário. Existe um excesso de pedidos nos processos, na Justiça do Trabalho também existia. Houve um enxugamento? Houve um enxugamento. As ações, o número de ações, o número bruto de ações diminuiu e aquelas que existem, elas também se tornaram mais enxutas em relação aos seus pedidos. Até mesmo porque agora a gente precisa quantificar, colocar um valor aproximado de cada pedido e isso faz com que o próprio processo se converta num processo mais simples. O que eu quero dizer para deixar bem claro para os nossos telespectadores? Nós temos dentro da Justiça do Trabalho dois grandes ritos. O rito ordinário e o rito sumaríssimo. Sumaríssimo até 40 salários mínimos. Até a reforma trabalhista nós não tínhamos essa realidade, tínhamos poucos processos sumaríssimos, até porque demandava outros conhecimentos, outras condutas da própria advocacia e tal. Então a gente não tinha tanto procedimento sumaríssimo. E hoje nós nos tornamos uma justiça fortemente de sumaríssimos, né? Nós temos um grande número de procedimentos sumaríssimos, exatamente porque agora com o cálculo eu vejo que as minhas demandas são inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, tem essa movimentação. Qual é a questão, Guilherme, que eu coloco assim? Nós já tínhamos mecanismos de combate a esse abuso do direito, a pedidos inapropriados, quando alterava a verdade dos fatos ou utilizava o processo propriamente dito para um benefício indevido. Sim. Nós já tínhamos a litigância de má-fé, nós já tínhamos condenação em honorários nessas condições, só que é claro que dentro da circunstância do processo do trabalho acabou não sendo o suficiente, veio a alteração para vir a questão da sucumbência, como tem nos outros ramos do processo. E a Justiça do Trabalho, ela existe para dar um equilíbrio, né, entre o trabalhador, que é a parte mais fraca, e a empresa, que é a parte mais forte, né? Como é que fica após a reforma essa condição de proporcionar esse equilíbrio? É mais do que o equilíbrio, Guilherme. Eu posso dizer que uma das finalidades principais é a pacificação. É mais que equilíbrio. É quando tu realmente trabalha para que não haja o conflito. Tanto que o nosso tribunal tem sido reconhecido nacionalmente nas mediações coletivas, né? Nós não tivemos greve ainda no nosso estado, e mesmo em circunstâncias bastante difíceis economicamente falando, como nós enfrentamos. Então, é muito mais pacificação também, a palavra acho mais forte a pacificação do que o equilíbrio. E segue sendo com essa ideia de pacificação dos conflitos que a Justiça do Trabalho permanece, independentemente da reforma trabalhista. Porque dentro da relação de emprego, a própria legislação acolhe o trabalhador hipossuficiente. Doutora Carolina, a senhora falou na sua fala inicial que a reforma trabalhista não teve o efeito de geração de postos de trabalho esperado, né, o prometido, né, pela reforma, né? Por outro lado, a gente teve um aumento forte da informalidade, né? O Brasil fechou ano passado com mais de 37 milhões de trabalhadores informais. O que justifica esse aumento da informalidade
É algo que foi mal feito na reforma? Como é que a senhora vê essa questão da informalidade? Bom, Luísa, eu tenho dito que a reforma trabalhista ela acabou desatendendo os interesses tanto do trabalhador quanto dos empresários. E algumas pessoas não compreendem quando eu faço essa afirmação, até mesmo porque o Flávio falou, não, os empresários gostam, podem negociar direto com seus empregados, tem um negociado sobre o legislado que é importante. Então, realmente tem alguns aspectos pontuais da reforma que atendem até os trabalhadores, como parcelamento de férias, enfim, tem alguns aspectos positivos, mas não atende no sentido do empobrecimento geral da população. Quando eu falo que não atende nem trabalhador nem empresário, eu estou falando do empobrecimento geral da população. É isso que a gente está vendo. A pessoa que tem um contrato intermitente, voltando a essa figura jurídica criada, ela não faz um carnê. Por exemplo, ela não vai comprar uma geladeira, não vai comprar um fogão, não vai comprar um carro, ela não consome, porque o que ela ganhar nesse mês, não necessariamente ela vai ganhar no mês seguinte, ou aliás, ela pode não ganhar nada no mês seguinte. E ela pode ter contratos múltiplos que, assim mesmo, ela não consiga atender a demanda das suas necessidades do mês. Então, essa pessoa não se endivida, essa pessoa não cria o consumo, não gera a roda da economia. Então, acho que a informalidade tem aumentado num desespero das pessoas de terem realmente uma renda que atenda às suas necessidades mais básicas. É essa a minha avaliação. A reforma, quando foi anunciada, quando foi negociada, ela prometia a geração de 6 milhões de empregos, né? Era mais ou menos essa cifra, né? Isso não aconteceu, né? 1 ano e meio depois isso não aconteceu. Pelo contrário, o desemprego aumentou, os últimos dados são muito alarmantes, né? O que deu errado, na sua opinião? A reforma foi um estelionato eleitoral, a reforma foi mal feita apenas tecnicamente, politicamente ela foi mal conduzida. O que aconteceu na sua avaliação? Existem grandes bandeiras contrárias à justiça do trabalho, que é uma justiça social, eu costumo dizer que é uma justiça dos pobres, né? Então, existem grandes bandeiras contra a justiça do trabalho, contra o direito do trabalho, e seguem existindo, inclusive tem falas recorrentes sobre isso agora, nos dias de hoje, né? Então, não dá para se falar que foi uma fraude, houve uma alteração, um segmento importante do Brasil queria a reforma trabalhista, ela foi elaborada, já está de uma forma que nós não concordamos, trouxe benefícios, trouxe questões de atualização processual, principalmente, realmente, que atendiam os interesses da própria magistratura, em algum aspecto, mas do pacote que foi encaminhado é que não deu certo. Foi errado, como foi encaminhado. E economia, agora o Flávio falou ali que quando acompanha os noticiários da economia, a gente sabe que não existe um passe de mágica. Como a reforma da Previdência também não vai solucionar o déficit do país, né? Não existe uma única ação que vá tirar o país dessa estagnação econômica que a gente está. Então, enquanto não houver investimento sério no país, um investimento realmente, principalmente na área da construção civil, que movimenta muito o país, a gente não vai ter um mercado aquecido, a gente não vai ter postos de trabalho abertos. Agora, recentemente, li sobre a questão do turismo, o quanto o turismo abre portas e abre número de empregos, né? A cada 5, 1 é direcionado à área do turismo. Então, enquanto a gente não tiver essa visão global e querer mudar um único aspecto, a gente vai continuar no mesmo poço. Mas então a reforma foi inútil na sua avaliação? Para atacar essa questão do desemprego, com certeza. Era a promessa dela. Para atacar a questão de economia, com certeza. Ela acabou se mostrando inócua e eu acho que nenhuma avaliação econômica pode ser positiva e tudo que eu tenho lido, até, digamos assim, de origem mais liberal, que defende a ausência de intervenção do Estado nas relações, tem feito essa avaliação já a partir da reforma trabalhista e nós mesmos temos feito esse trabalho. Existe um empobrecimento, questão de terceirização, informalidade, pejotização, tudo leva ao empobrecimento geral. E a falta de confiança. Eu queria aproveitar o gancho da terceirização e da pejotização, porque a gente ficou, então, hoje, nós vimos crescer aplicativos de transporte, aplicativos que levam comida em casa. Hoje são os maiores empregadores do país. Exatamente, era onde eu queria chegar. Flávio me contribui. Então, e a gente vê que até que ponto, doutora, hoje, por exemplo, um aplicativo não é responsável pelo motorista, pela morte de um motorista que a gente já viu aqui no início do ano, no final do ano passado. Qual é a responsabilidade dessas empresas hoje com esses profissionais que estão prestando serviço para elas?
Bom, esses aplicativos de transporte são discutidos no mundo inteiro, né? Nós temos notícias dos Estados Unidos, Londres, Paris, todos eles já têm avaliações jurídicas a respeito disso, decisões jurídicas, ora se reconhecendo o vínculo de emprego, ora não se reconhecendo. É uma figura bastante diferenciada das outras, né? Nós não estamos acostumados ainda com figuras jurídicas com tamanha autonomia, com tamanha liberdade de horário, de atendimento, como são esses aplicativos, e realmente ainda temos muito a amadurecer. Se é responsável, se os proprietários do aplicativo vão ser responsáveis por aquele empregado, por aquele prestador de serviço ou empregado, só a Justiça do Trabalho mesmo para fazer essa avaliação e concretização do que vai ser ou que não vai ser. Temos decisões muito esparsas ainda sobre a questão e nem teria como fazer aí uma afirmação fraudulenta, né, que vai ser ou que não vai ser, porque realmente isso vai ter que se solidificar muito melhor no âmbito jurídico. Porque aí, até claro, entrando na área civil, mas eu ando de moto, e se um carro desses em um serviço me bate em mim e eu acabo, então, sofrendo, né, um problema de saúde, há também esse lapso, essa lacuna, vamos dizer assim, na lei? Com certeza. A discussão da responsabilidade civil aí, de um acidente de trânsito sem envolver o trabalhador necessariamente, mas com terceiro, ainda vai ser muito discutido na Justiça. Tudo que é muito novo, né, e a gente já passou por outras situações semelhantes a essa, a gente vai ter que solidificar os entendimentos para que não haja também decisões completamente antagônicas, né? A Justiça do Trabalho se ocupa e se preocupa muito com isso também, de não criar o Flávio que vai ganhar X numa ação trabalhista, porque ele é motorista de um aplicativo, e o Guilherme não vai ganhar nada. Mas então, qual é a tendência dos tribunais neste momento, já que começam a aparecer algumas questões para serem decididas? Qual é a tendência? A senhora pode informar ou pode dar uma ideia do que vai acontecer no futuro? O nosso tribunal ainda não avaliou essa questão, não chegou a nenhuma questão, nenhum processo concreto sobre isso, mas ainda é muito aberto, não tem como fazer uma afirmação certa. O Tribunal de Minas já fez um julgamento de primeiro e segundo grau sobre isso, que reconheceu o vínculo e depois o tribunal retirou o vínculo, disse que não era empregado, o motorista do aplicativo. Então, a notícia que nós temos, por enquanto, é a do Tribunal de Minas Gerais, terceira região. Aqui nós ainda não tivemos. Doutor, nesse sentido de novas formas de contratação, durante a campanha o presidente Bolsonaro ele apresentou como uma de suas propostas a carteira de trabalho verde e amarela, né? Algo que ele não detalhou muito bem, mas ele sempre trouxe a ideia de que não, precisamos gerar mais empregos e mesmo que seja com menos direitos, né? Então pode se especular que possam ser empregos sem direito a férias, sem direito a várias outras questões que hoje são garantidos, né, pela legislação, né? Esse tipo de emprego sem direitos, mas com um vínculo formal, lhe pergunto, porque hoje essas questões do Uber, esses aplicativos de comida, eles não estabelecem esse vínculo empregatício, né? Mas como é que a senhora vê essa possibilidade de termos empregos formais sem os direitos garantidos hoje? Eu acho um horror, né, Luiz? Acho que tu concorda comigo. Vamos criar duas grandes castas no Brasil, os empregados com a carteira azul tradicional e aqueles outros com verde e amarela. A proposta do ministro Paulo Guedes é dos novos, né, os que vão ingressar no mercado de trabalho já automaticamente aderirem a essa carteira e os outros que têm a carteira hoje azul poderem aderir a verde e amarela. A gente já sabe que não vai ser uma faculdade. Alguns mais antigos vão lembrar a questão do fundo de garantia, que era uma opção do empregado, passou pouquíssimos anos, todos aderiram ao fundo de garantia em detrimento da sua estabilidade decenal. Então a gente sabe que uma vez entrando em vigor essa carteira verde e amarela, todos os empregados de médio e longo prazo passarão para essa carteira verde e amarela e, segundo a frase do próprio ministro, seria uma carteira com menos direitos, mas com mais empregos e sendo uma relação privada. Aí talvez o interesse do governo de tirar a discussão dessas relações da Justiça do Trabalho, aí lembra que eu falei das bandeiras contra a Justiça do Trabalho, tira da Justiça do Trabalho e joga para a Justiça Comum, que também não sei, e aí depende da formatação do projeto de lei ou da PEC, se seria para a Justiça Estadual Comum ou a Justiça Federal Comum. Isso para mim é uma grande preocupação. Só um dado rapidamente, Luiz, hoje a Justiça
Justiça do Trabalho tem um estoque para julgar o quanto de processo ainda precisam ser julgados, 5,5 milhões de processos. Aí o telespectador pode pensar assim, nossa, quanto processo. Na Justiça Estadual Comum é 68 milhões. Então, jogar os processos trabalhistas, ainda que de carteira verde e amarela, que nós vamos trabalhar para que isso não aconteça, se joga para lá, a gente vai ter pessoas que não receberam salários, que não receberam as verbas devidas, demorando o dobro ou o triplo de tempo do que na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho. Então, a gente só vai jogar o problema, porque o conflito continua existindo, como a questão do desequilíbrio da relação capital e trabalho, você vai transferir da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, e isso vai se tornar um caos. Mas esse modelo de contrato, esse acordo privado, que não precisaria seguir uma legislação trabalhista vigente, isso não fere princípios constitucionais? Eu tenho certeza que sim. Quando diz o artigo 7º da Constituição Federal, que fala que todos os trabalhadores são iguais, já começa por aí. Se todos são trabalhadores iguais e eles se submetem a uma relação de emprego, essa relação de emprego tem que ser regida pelas mesmas leis, os mesmos direitos. Então, já está criando duas categorias dentro da mesma lógica de prestação de serviço subordinado. Então, já mesmo depois o Paulo Guedes voltou atrás e disse, não, mas as do artigo 7º mantém. Férias, 13º, fundo manteria. Os outros direitos que não. Continua a mesma desigualdade, o mesmo que nós defendemos na Constituição, da impossibilidade de haver discriminação e diferença. E lembrando que todos acabarão com a carteira verde e amarela. Isso é muito importante lembrar. Porque daqui a pouco a pessoa em casa, e a gente sabe o quanto as pessoas estão acomodadas, não estão se dando muito conta do tamanho do problema. Não, mas eu tenho meu emprego, eu tenho minha carteira azul, não vai acontecer nada comigo, não me preocupa com o verde e amarelo. Então, o senhor tem que se preocupar sim, porque a verde e amarelo vai chegar na sua realidade. Um dia vai trocar de emprego e ele vai acabar tendo que se sujeitar. Exatamente. Mas, doutor, eu queria lhe perguntar também com relação à vigência e ao vigor da nova lei trabalhista. Por exemplo, se eu estava em um contrato de trabalho em 2014 em uma determinada empresa e estou com um processo em andamento, a nova lei, ela já está incidindo, então, para que eu e a outra parte entrássemos em um acordo ou chegássemos a uma sentença ou não? No processo ficou definido por instrução normativa do TST, que na verdade é uma recomendação, uma orientação para todos os juízes, que as novas normas se aplicassem apenas a partir da vigência para os processos propostos a partir de novembro de 2017. Exatamente para evitar o elemento surpresa. Propuseste uma ação ainda em 2016, início de 2017, ainda sob a vigência da lei anterior, vai o regramento processual até o final pela legislação, então, vigente na época da propositura da ação. Essa é a proposta. Alguns juízes entendem que, no momento em que entrou em vigor a lei, por ser de natureza processual, já se aplica imediatamente. Aí a questão de posicionamento de convencimento e fundamentação jurídica. E não importa, por exemplo, o ano em que esse contrato de trabalho se iniciou, se ele estava, por exemplo, com a lei antiga ainda vigente? Em relação ao processo, não. Mas é claro, daí depende exatamente da propositura. Os direitos, então, discutidos, ele permanece daquele enquanto houve a relação. Por exemplo, horas em itinerary, que agora não existe mais de acordo com a reforma trabalhista, salvo em caso de negociação coletiva. Horas em itinerary, vinha lá recebendo ou não recebeu e está discutindo antes da reforma, vai ser deferido ou não, de acordo com as normas que eram na época. Não mudou a regra no meio do jogo, por exemplo. Não muda, para deixar bem claro, né? E as pessoas que até então vinham recebendo horas em itinerary, o contrato em vigor, entra a reforma trabalhista, em tese, deixa de receber, porque ela não tem direito de algo de uma lei que foi reformada. Mas também há discussão sobre isso. Por isso que eu falo, segurança jurídica que não tem. Pode ter qualquer outra coisa, mas segurança jurídica não tem. Até mesmo pela ausência da regra de transição, como eu falei, que tem no Código de Processo Civil, que vem com uma regra bem clara, tanto principalmente nas questões de prescrição, tudo, deixou muito claro lá a forma do procedimento, de como proceder com a nova legislação, que mudou muito, e nós ficamos órfãos disso, então bastante prejudicados. E nesse caso, então, já que inexiste
essa regra de transição, como é que os juízes estão se comportando com relação a isso? Cada um é uma sentença, cada cabeça é uma sentença? A tal da esquizofrenia, né, que pode acontecer, né? O impacto na magistratura. Como é que vocês estão lidando com isso? Eu falo que foi uma bomba que caiu no colo da magistratura se posicionar tão rapidamente e necessariamente, tem que te reposicionar. Né? A demanda vem e tu vai ter que decidir. Vocês naturalmente então, não foram ouvidos para isso, né? Participamos de diversas audiências públicas, mas a forma como o então deputado federal Rogério Marinho apresentou, ela foi aprovada. Inclusive com a recomendação do Senado Federal que houvesse alteração via medida provisória que veio na sequência, mas acabou não sendo convertida em lei. Então, como ela foi apresentada, ela foi aprovada e foi o projeto de lei que mais recebeu propostas de emendas, recebeu mais de 1.000 propostas de emenda. E a única, vou até consertar a minha afirmação, a única alteração que teve foi em relação ao contrato intermitente para excluir a figura dos aeronautas, que foi a única que foi mudada do projeto, da proposta do Rogério, então, deputado federal Rogério Marinho, para então a aprovada final que entrou em vigor. Então, foi a única mudança. Então, a evidência, a gente não foi e pouco alteraria se tivéssemos sido ouvidos de forma tão eficiente, dá para se dizer assim. Nós fomos ouvidos, mas não levados a sério, dá para se dizer assim. Sim. Mas o mais importante é que realmente, dentro do primeiro grau, dentro de todo o convencimento do juiz, o juiz tem independência funcional e é isso que a gente defende, que de forma fundamentada ele apresente seu convencimento na sentença. Vão ter sentenças para todos os gostos até se solidificar, até se consolidar um posicionamento mais claro em relação a isso. Doutora Carolina, vou lhe pedir licença. O Frente a Frente vai a um breve intervalo. Já voltamos.